Olá, meus irmãos, meus amigos, uma boa noite, cheio de graça, cheio de paz, da parte do Senhor nosso Deus. Que bom que você está aqui com a gente, mais uma sexta-feira, estamos juntos aqui para nos debruçarmos sobre o estudo da Palavra do Senhor, nos enriquecer e crescermos, na graça e no conhecimento do Senhor. Você pode participar, compartilhar, você pode deixar o seu comentário, viu? Convidar mais alguém para estar com a gente. Creio que será um tempo bastante proveitoso, um tempo de muita edificação para todos nós. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que é sempre visto por um único prisma, não é? E então parece que a visão se torna um pouco míope, né? E a gente, hoje, se Deus permitir, vamos abrir um pouco o espectro do assunto, né? Desse tema tão pesado, tão denso. E a gente vai tentar, em poucos minutos aqui, fazer de maneira concisa aí, um apanhado geral, que a gente possa tirar alguma lição, algum entendimento desses minutos de meditação, tá bom, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre idolatria, né? E a gente vai falar sobre um ângulo um pouco diferente do que geralmente a gente costuma ouvir ou até falar. A gente vai falar da idolatria como sendo um produto da mente do homem, dos anseios do homem, né? Sendo um subproduto do homem, a idolatria. É disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. De início, eu queria dizer para vocês que falar de idolatria é um assunto bastante comum, é um assunto recorrente, né? É um dos mais tratados, mais manifestos e expressos nas escrituras, né? Embora geralmente a gente tenha noção de idolatria sempre associada ao culto, ou à veneração, ou à criação de imagens de escultura, o que a Bíblia, no todo, de maneira geral, descreve e nos mostra é que a idolatria é mais do que o produto da mão ou da imaginação somente, né? O problema da idolatria, ele é um problema do coração do homem, né? A adoração a um ídolo, seja ele visível ou invisível, é uma expressão de um abandono prévio de Deus, né? De maneira geral, você pode dizer que todo ser humano ele é um adorador de alguma coisa, ele é um adorador. A questão crucial, a questão central aqui é a quem ele adora, né? Em quem ele busca prazer, em quem ele busca segurança, em quem ele busca satisfação. É disso que trata hoje aqui a nossa reflexão sobre idolatria. Como eu disse para vocês, a idolatria é um problema do coração do homem, porque ele é um produto gerado no coração do homem. Para a gente entender um pouquinho, quando a Bíblia fala que todo ídolo é gerado a partir do coração, a gente tem que definir um pouco o termo bíblico para coração, né? Geralmente, quando a Bíblia fala de coração, se refere àquilo que dá direção à nossa vida, aquilo que gostamos, os afetos que temos, que norteiam nossos pensamentos, os nossos comportamentos, enfim. O pecado, essencialmente, vindo do coração, é uma rebelião contra Deus, né? É o coração rebelde, insubmisso a Deus, que cria todo tipo de ídolo, né? E essa idolatria, ela se manifesta como? Através da adoração ou a servidão a alguma coisa, algum desejo, algum objeto, ou uma pessoa, ou uma atividade, ou uma posição. O fato é que qualquer coisa, o coração
se dobra em adoração e servidão a qualquer coisa, a algo ou alguém que não seja Deus, né? O grande reformador João Calvino, ele diz, isso é uma frase célebre, ele fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? E de fato é. Antes da gente apresentar qualquer orientação como lidar com esses ídolos do nosso coração, eu acho conveniente a gente compreender alguns termos bíblicos e algumas definições que a Bíblia nos apresenta sobre o coração, porque a gente falar que a idolatria é um produto do coração, a gente tem que entender bem quando a Bíblia usa o termo coração, do que exatamente a Bíblia está falando, qual é a conotação desse termo, né? Então, eu fiz uma anotação aqui rápida. São muitos os significados da palavra coração na Bíblia, né? É um termo que tem sentido bastante abrangente. Mas geralmente, quando a Bíblia se refere a coração, a ideia que dá é a ideia de alma, de mente, conhecimento, razão, reflexão, memória, lugar de resolução ou de decisão, determinação da vontade, lugar de emoções, propósito íntimo, sede dos pensamentos. Também coração pode simplesmente significar um órgão no corpo, né? Uma bomba que bombeia sangue, mas também pode significar fonte de pensamentos, lugar de pensamentos, de crenças, de desejos, pode significar caráter, respiração, fôlego de vida, força vital, alma, afeição, paixões. E por incrível que pareça, muitas vezes você vai ver a palavra coração que pode significar entranhas, que na verdade no sentido original significa intestino, né? Intestino. Isso a gente deve compreender de acordo com a cultura dos tempos em que a Bíblia foi escrita, onde que se entendia e se acreditava que as vontades mais intensas, as paixões, os anseios mais íntimos e profundos do homem provinham de suas entranhas, né? Aquela coisa que é uma paixão tão avassaladora, um sentimento tão forte que chega a mexer com o teu intestino de verdade, com as tuas entranhas. Revira, né, as tripas, vamos assim dizer. É nesse sentido que Paulo nos fala dos irmãos em Cristo ter afetos entranháveis, ou seja, sentir nas suas vísceras esse sentimento, né? Ele se refere à intensidade com que deve se amar, em se ter afeto, né? Então o coração significa todas essas coisas aí. Para a gente resumir, para não ficar muitos termos para a gente usar, geralmente a Bíblia, quando se refere a coração, seja em que sentido for, tem a ver com o aspecto interior do homem, nunca visível, algo invisível, aquilo que é imaterial, né? Que deve ser, aqui no caso, a orientação bíblica, ser totalmente, plenamente dedicado, consagrado a Deus, né? É nesses termos que em Mateus, no capítulo 22 e versículo 37, Jesus faz a seguinte declaração, ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. No primeiro momento parece que está falando da mesma coisa, mas Jesus está se referindo aqui à mente, às afeições e à vontade, tá bom, pessoal? Então, quando a Bíblia se refere ao coração, ela inclui essas três principais operações do homem interior, que é a mente, as suas afeições e a sua vontade. A mente, o que inclui a mente? A mente inclui os pensamentos, as crenças, as compreensões, as memórias, julgamentos, consciência, discernimento, conceitos, parâmetros, né? Enfim. As afeições têm a ver com sonhos, com desejos, anseios,
sentimentos, emoções, imaginações, e a vontade tem a ver com as escolhas que determinam as nossas ações no dia a dia. Em vez da gente sempre pensar nisso separado, nesses três aspectos, mente, afeição e vontade, separado, de maneira isolada, na verdade a gente deve sempre compreender que eles operam sempre conjuntamente, simultaneamente, em conjunto, um com o outro. Eles estão intimamente interligados. É assim que funciona a mente do homem. As suas lembranças, as suas memórias determinam as suas emoções, e as suas emoções acabam por orientar as suas decisões. Então, o homem funciona dessa forma aí. Tá bom, pessoal? Vamos agora mais propriamente entrar no conceito de idolatria, segundo a Bíblia, né? O coração que cobiça, ele tem uma gama de desejos que se constitui idolatria, né? E mais do que ele ter esses desejos idólatras, o coração do homem fabrica continuamente novos ídolos, novos desejos que são pura idolatria, né? O termo ídolo, né, ele aparece na Bíblia mais de 240 vezes e sempre se refere de maneira direta ou indireta a não só a imagens, né, mas fala de vapor, de fôlego, vaidade, abominação, coisa falsa, coisa horrível, coisa repugnante, de estátua, enfim, são vários os termos que têm a ver com ídolo, né? Logo a gente percebe que ídolo, ele pode refletir uma imagem de algo, mas não a de Deus, mas pode também não ser uma imagem visível, mas uma reação ou uma expressão do íntimo do homem, do íntimo do ser, do coração, né? No Velho Testamento, principalmente, como era quase tudo desenho, símbolo e tipo, e era palpável e tudo tinha um caráter didático, a idolatria é mais combatida nos termos daquilo que é visível, da construção, da concepção da fabricação de uma escultura, né? Algo palpável, visível, né? E aquilo era tido no Velho Testamento como algo abominável aos olhos de Deus, né? Era uma representação de coisa criada que Deus havia proibido, qualquer coisa criada de ser adorada. O Criador é digno de adoração, nem nada na criação, nada criado deve ser adorado. Esse é o princípio de adoração que Deus coloca ao seu povo desde o início, né? Então, no Velho Testamento, você, de maneira assim bem concisa e resumida, você vai ver a batalha contra a idolatria vivida, ela se manifesta como sendo o ápice dessa luta contra a idolatria, da repreensão, da censura de Deus à idolatria. Isso se manifesta no bezerro de ouro construído no deserto, né? E essa censura, essa repreensão de Deus ao seu povo, ela continua extensiva nos outros livros do Velho Testamento, né? No livro dos Juízes, no livro de Samuel, o profeta, no livro dos Reis, enfim, chega nos profetas e nos Salmos. Então, o Velho Testamento é mais caracterizado pelo combate, pela censura de Deus, Deus abominando, rejeitando qualquer tipo de adoração, veneração, devoção a qualquer coisa criada de maneira visível que pudesse representar a Deus, né? Tem o caso da Arca da Aliança, né, que vocês sabem, que havia ali a figura de 2 querubins sobre a tampa da arca.
e era uma representação da presença de Deus no meio do povo. E o povo começou a adorar a arca, né, ao longo do tempo e se fiar nela como sendo a sua segurança. E aqui se a gente lê toda a história do povo de Israel nas suas batalhas, né, a gente vai perceber que esse povo se distanciou de Deus de tal forma, eles começaram a servir a outros deuses, eles viviam em grande promiscuidade espiritual e eles se fiavam na arca. A arca da aliança parecia um amuleto, né? Virou um ídolo, na verdade. Então eles saíam às suas guerras, e você vai perceber que, se você ler, você vai encontrar vários relatos bíblicos. Eles saíam para guerrear as suas guerras. Em determinado momento da batalha, quando eles achavam que estavam por baixo, estavam perdendo a batalha, eles corriam e mandavam buscar a Arca da Aliança, que naqueles dias ficava em Siló, né? E então corriam e traziam a arca, e a arca era colocada na frente ali do pelotão, na frente do exército, e então eles venciam as batalhas, porque a arca representava a presença de Deus naqueles dias. Acontece que eles recorriam à arca nos momentos difíceis, mas o dia a dia desse povo era longe de Deus, o coração deles estava longe de Deus, eles serviam a muitos deuses, né? Eles serviam a toda manifestação e todo desejo e toda concupiscência da carne, dos olhos, né? Eles não consideravam Deus no seu dia a dia, não tinham Deus como o Senhor da vida deles, né? Então, nos momentos difíceis, eles recorriam à arca, e a arca passou a ser tipo um amuleto. Mas teve um dia que Deus deixou uma lição para esse povo. Eles foram lutar contra os filisteus e começaram a perder a batalha, mandaram buscar a arca. E quando a arca vinha, como era de costume, sempre eles faziam isso, começaram a gritar e fazer aquele alvoroço, né? Festejar a chegada da arca, porque era um sinal de vitória. Mas naquele dia, Deus não foi junto com a arca foi sozinha. E eles perderam a batalha e os filisteus levaram até a arca embora. E a gente continua vendo a história, a arca foi devolvida depois, mas Deus não se agradou deles terem feito da arca um objeto de adoração, um amuleto, um ídolo, né? E a arca foi escondida e Deus proibiu que se fizesse uma réplica dessa arca e a adorasse. Isso é uma ordem expressa de Deus no livro dos profetas. E é interessante que eu vou falar do nosso meio, o meio cristão evangélico, tanto abomina as imagens de esculturas dos cristãos romanos, mas a gente vai em tanto templo evangélico e tem uma réplica da arca. E as pessoas se dobram diante daquilo. Acho que há alguma incoerência nesse julgamento, não é? Eu acho que não deveria ser assim. Nem as imagens de escultura são agradáveis, muito menos a arca ou qualquer objeto tido como referencial da presença de Deus, como óleo, sal e tantas outras bugigangas, né? Mezuzá e tantas coisas que a gente vê nos nossos dias usado como um amuleto, como um ídolo, né? No relacionamento das pessoas com Deus. Então, desde o Velho Testamento, e aqui a gente sintetiza na figura do bezerro de ouro lá, levantado no deserto, e na arca, Deus abomina, né? Esse desvio da verdadeira adoração, onde se deixa de adorar o Criador e passa-se a adorar a criação, né? Ou um produto da mão do homem, né?
Na verdade, o que eu queria trazer para vocês essa noite é que a idolatria vai muito além da imagem de escultura, vai muito além dos objetos, dos amuletos, não é? A idolatria é um desvio que acontece no coração do homem, né? Então essa idolatria não está limitada à adoração visível de uma imagem de escultura. Mas ela, na verdade, também se aplica, aqui a gente pode dizer, à adoração idólatra que acontece no interior do homem, dentro do coração do homem, né? E eu separei alguns textos aqui para vocês, e isso é desde o Velho Testamento, porque quando alguém faz uma imagem de escultura ou adora uma imagem de escultura, aquilo é um reflexo, é uma manifestação de algo interior. O que se propõe, que se manifesta de maneira visível, na verdade, é só uma manifestação, é uma consequência, é um produto de algo interno, de algo interior. E é isso que o profeta Ezequiel já falava lá no Velho Testamento. No capítulo 14 de Ezequiel, dos versículos 1 a 5, diz assim: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Aqui não está falando de nenhuma imagem de escultura. Aqui a censura é contra o ídolo que acontece dentro do coração. Então diz assim: Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo-lhe, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então, aqui o profeta Ezequiel está dizendo que o problema do povo de Israel tinha a ver com o coração. Eles levantavam os seus ídolos no coração. E aquilo nada mais é do que um reflexo da distância com que eles estavam de Deus. Aqui, Deus fala assim: eles se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então, aqui quando a gente lê esse texto, a gente tem uma compreensão correta do que vem a ser um ídolo do coração. Diferentemente do uso mais comum, né, desse termo, como a gente viu, que é uma imagem de escultura, o profeta Ezequiel aplica o termo ídolo do coração, o ídolo da idolatria, a adoração que acontecia dentro do coração do homem, né? Não era nenhuma referência a imagens, a estátua ou coisas semelhantes, mas era tudo aquilo que vinha do coração do homem, e que era brotado e que fluía para que o homem pudesse adorar dentro de si qualquer coisa que não fosse o Senhor, né? Então o contexto aqui indica que o ídolo do coração nada mais é do que tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida de alguém, na nossa vida, né? Então tudo aquilo que está entre nós e Deus, aquilo que nos separa, aquilo que nos rouba do objetivo, do propósito correto, da busca correta em Deus, de se satisfazer em Deus, se assegurar em Deus, confiar em Deus, tudo isso é idolatria, mesmo que seja no imaginário do homem, mesmo que não seja concebido fisicamente, tá bom? No Novo Testamento, também ídolo, ele contém a ideia aqui de algo que tem alguma forma, objeto, ou mesmo seja imaginário, ou até desejos, né?
Então aqui um ídolo do coração é tudo aquilo que o homem adora por acreditar que encontrar nisso algum tipo de satisfação para os seus desejos, para os seus anseios. E eles são muitos, profundos e íntimos, insondáveis muitas vezes, né? Então é tudo aquilo que o ser humano ama mais do que a Deus, né? Que ocupa o lugar de Deus na vida do homem, né? Mesmo que seja momentâneo, por um momento, né? Essa idolatria, ela ocorre como consequência de uma deturpação de conceitos, né, que acontece no interior do homem. Primeiro é uma deturpação de crenças, então existe uma deturpação, uma perversão do conceito cognitivo do homem. Também é uma deturpação dos desejos, então uma deturpação do conceito afetivo, e também uma deturpação da vontade. Logo, é uma perversão do conceito volitivo. Então, a idolatria, ela acaba por contaminar todas as áreas do coração do homem. Ela afeta todas as áreas do coração do homem, né? Que são os seus conceitos cognitivo, afetivo e volitivo, né? Que tem a ver com no que crê, no que deseja e o que decide, né? O que a vontade decide. Eu coloquei aqui, resumi rapidamente, como o fruto da idolatria gerada no coração, como ele se manifesta na nossa vida no dia a dia. Então eu fiz aqui um resumo rapidinho, a lista seria imensa, mas eu coloquei aqui. Ele pode se manifestar, a idolatria no coração do homem, que não pode não se manifestar como uma imagem de escultura, né? Pode se manifestar em comportamento, né? Então, a idolatria pode se manifestar, por exemplo, como consumismo. Tem gente que é um consumista contumaz, ele compra sem necessidade, ele gasta... na verdade, ele é uma presa, ele é refém do desejo, ele não tem controle, né? Porque ele tem que atender uma demanda interna, um vazio. Existe um Deus dentro dele, o seu desejo, a sua satisfação, e isso tem que ser preenchido consumindo, né? Então, muitas vezes a idolatria, o ídolo que está dentro do coração do homem, se manifesta no seu comportamento consumista, por exemplo. Às vezes pode se manifestar no hedonismo. O que é o hedonismo? É você ter o prazer como um bem supremo na sua vida, né? Não importa o preço que você pague, o prazer a qualquer custo vale tudo, em detrimento da felicidade, em detrimento da reputação, em detrimento da honra, em detrimento da paz, da segurança. Então o hedonismo é a busca do prazer, tentar satisfazer todos os seus desejos carnais ao extremo. Você não negar nada à tua natureza. Tudo aquilo que você desejar, não importa os parâmetros de espiritualidade ou moralidade, você vai querer realizar, você vai pagar para ver. Nisso se baseia o hedonismo, que é a busca pelo entretenimento, é a busca pela satisfação pessoal, em todas as áreas, a qualquer preço, né? Isso é o hedonismo. Também a idolatria, o ídolo do coração do homem, pode se manifestar, por exemplo, no comportamento narcisista. O narcisismo é uma expressão de idolatria, né? É o culto à personalidade, o culto à própria imagem. E em tempos de redes sociais, em Instagram e tudo mais, existe um culto à imagem, né? Então Photoshop, você muda, às vezes você olha uma pessoa, não parece nem a mesma pessoa.
Existe uma extrema vaidade com a sua própria imagem, né? Trabalha-se cada músculo do corpo, trabalha-se, enfim, existe uma atenção exagerada ao corpo em detrimento à alma e o espírito. O narcisista é o cara amigo do espelho, né? Então, o narcisismo também é uma forma de manifestação da idolatria que brota dentro do coração do homem. Também o materialismo, né? Também é uma forma de idolatria. Tem gente que vive em função das coisas dessa vida. Trabalha de domingo a domingo, não descansa, não tem tempo para a família, porque ele precisa conquistar, ele precisa angariar, ele tem necessidade de coisas, de muitas coisas, né? E, na verdade, eu não estou aqui de maneira alguma dizendo que você não deva trabalhar, que você não deva estudar, que você não deva sonhar. A intensidade com que as suas buscas acontecem determina se aquilo é um padrão natural, normal, um padrão de piedade cristã ou se é uma idolatria, né? Existe a prioridade, o que é prioridade na tua vida, né? O que é importante, o que é essencial. E você tem que trabalhar isso aí com sabedoria, né? Então o materialismo pode também ser uma expressão de idolatria do coração. Também o antropocentrismo, e essa é muito claro, é um tipo de idolatria também. É uma idolatria do coração que se manifesta no comportamento, e isso é bastante sutil, porque tem uma ideia de coisa boa, de autoestima, de trabalhar emoções, de trabalhar deficiências de caráter, deficiências de comportamento, de posicionamento. Então, às vezes, o antropocentrismo tem uma cara boa, ele tem uma boa apresentação, mas, em certa medida, ele é um ídolo do coração, é a manifestação do ídolo do coração. É quando a tua vida gira em torno de você mesmo, ou toda a existência ou o universo gira em torno do homem. É como se tudo girasse em torno do nosso umbigo, né? Isso é antropocentrismo. Então, isso às vezes se manifesta no culto cristão. Você vai a um templo, um ajuntamento de pessoas, em vez de as canções adorarem a Deus, falar da grandeza de Deus, da santidade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, a adoração, o que se cultua nesse ajuntamento não leva para esse sentido, não leva para essa direção, mas leva para a direção humana. Então, as músicas falam do valor do homem, fala que ele é ouro de Ofir, que ele é raridade, que ele é, enfim, que ele é a última bolacha do pacote. Deus vai fazer por você, Deus se move por você, e ele de fato faz. Mas o culto apresenta-se de tal forma, e o evangelho de hoje é colocado de tal forma, que parece que Deus é um empregado nosso, né? É por isso que existe campanha nas igrejas, porque o culto é antropocêntrico. Não se busca Cristo, a campanha você vai buscar algo para você. Quando o culto é para Deus, não tem campanha. Você vai cultuar a Deus, louvar a Deus. E lá, no ajuntamento, Deus pode falar com você, Deus pode trazer resposta para você, mas o objetivo principal, a prioridade, era adorar a Deus. Então, a gente percebe essa visão antropocêntrica, e isso é um tipo de idolatria, porque é um culto ao homem, né? É um culto à necessidade do homem, tá bom? E é dentro desse aspecto antropocentrista, que tem muita gente aí pregando essas mensagenzinhas de água com açúcar, que adoça o coração do homem, que encoraja você para investir, para fazer, para empreender, mas não transforma a tua vida,
não apresenta o Cristo que transforma, que morreu para salvar, para santificar, que vai voltar. Então, esse culto antropocêntrico, ele é sutil, parece culto a Deus, mas não é. É um culto ao homem. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso, e eu trouxe aqui no caso, eu me fechei aqui para esse nosso ambiente de culto cristão, porque é o que eu vejo muito. Mas no dia a dia, o antropocentrismo acontece em todas as esferas sociais e filosóficas do pensamento e tudo mais, né? Também, sem falar em imagem de escultura, a idolatria que é proveniente do coração, pode se manifestar na veneração a pessoas. Às vezes você vê uma pessoa como um referencial e você venera aquela pessoa num ponto que ela começa a afetar a tua própria identidade. Você quer falar como aquela pessoa, você quer gesticular como aquela pessoa, se vestir como aquela pessoa, e você perde a sua própria identidade em detrimento do seu referencial, que passa a ser para você um ídolo, né? Então, essa veneração, essa coisa doentia, é uma manifestação clara de um ídolo do coração também, né? Existe também a idolatria, e aqui eu vou restringir ao grupo chamado cristãos, que é a idolatria ao templo de pedra, né? A idolatria ao templo de pedra. Tem gente que acha que ainda a igreja é tijolo e cimento, né, e banco. A igreja é um ajuntamento de pessoas que por um acaso escolhem um determinado lugar para com frequência se reunir como corpo, né? Mas não há nenhum valor nos objetos, eles não são mais sagrados e púlpito é só púlpito, não é altar, viu, gente? Então existe uma idolatria ao templo de pedra. Esses dias de pandemia eu pude ver pela internet os templos fechados, gente de joelhos chorando na porta de um templo de pedra. Que absurdo, gente. Um absurdo. Um adorador de um templo de pedra. O que isso difere da adoração pagã? Em nada. A adoração pagã se baseia num lugar, a adoração é feita ao lugar. O que nos diferencia como adoradores do Deus verdadeiro? A adoração não é um lugar físico, é em espírito. E como adoramos, né? Então, a idolatria do templo de pedra, nos dias de Jesus, ele estava no templo, lá em Lucas 21, depois você pode ler, e o templo estava todo ornado, né? O templo lá em Jerusalém. E mostraram para Jesus, olha que beleza, olha essas pedras, olha isso e aquilo. E Jesus olhou assim com certa indiferença e disse para eles, mas em 3 dias não vai ficar pedra sobre pedra. Né? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E depois de 3 dias, o templo será reerguido. E ele falava que o templo que seria reerguido era ele, era o seu corpo. Ele não estava falando do templo de pedra, que até hoje não foi reerguido. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E por fim, o que é muito comum, entre tantas manifestações da idolatria do coração, é a idolatria ao Estado. Né? Hoje tem gente que idolatra o Estado. Né? Ou uma ideologia de governo ou de partido. Todas elas são idólatras, sem exceção. Seja de direita, de esquerda, centro-direita, centro-esquerda, enfim. Todas as ideologias são idólatras. E tem gente que defende com uma intensidade tão grande, mas tão grande, e se eles defendessem o Evangelho de Jesus com essa mesma garra, com essa mesma gana, o Evangelho seria outra coisa. Então, a idolatria ao Estado era um dos grandes inimigos dos dias de Jesus. Jesus lutou contra essa idolatria. Jesus lutou contra todo esse tipo de coisa. Então, quando a gente olhar, só imaginar a idolatria
como uma imagem de escultura, idolatria vai muito além disso. Não é só o que se vê, é aquilo que brota do nosso coração. E todo dia brota uma coisa nova, uma filosofia, um sentimento, uma paixão, uma busca, que se a gente não vigiar, toma o lugar de Deus. O altar que é de Deus passa a ser de outro Deus, um Deus fabricado, um produto da nossa imaginação, dos nossos anseios, dos nossos desejos e geralmente dos nossos devaneios, né? Então toda cobiça, todo desejo terreno em detrimento à vontade de Deus é uma idolatria, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 10, os versículos 6 a 7, depois do versículo 14, o apóstolo Paulo faz uma referência à idolatria do povo de Israel no deserto. Ele fala assim: ora, essas coisas se tornaram um exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Quem cobiçou? O povo de Israel que estava no deserto. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E no versículo 14 ele fala: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Aqui Paulo não está censurando eles de comer, beber e dançar. Não é isso que Paulo está dizendo. Você teria que ler todo o contexto, mas a falta de tempo não me permite. Então eu peguei um texto para explicar. Eles estavam sendo providos, comendo pão do maná do céu no deserto. Estavam sendo providos por Deus. E o apóstolo Paulo fala que eles comeram o pão espiritual. E eles estão comendo, mas estão desejando, cobiçando o que eles deixaram no Egito, o que eles comiam e bebiam no Egito. Então, eles estavam cobiçando, desejando uma coisa má, uma coisa diferente daquilo que Deus estava propondo para eles. Então, eles estavam, assim, de certa forma, desprezando, ignorando aquilo que Deus lhes dava como sendo o melhor para eles naquele momento, e ansiavam e buscavam os pepinos, as cebolas do Egito, em detrimento ao maná que caía do céu. Então, eles se tornavam idólatras no seu coração, porque o desejo, a cobiça do coração era má, e isso é idolatria, segundo o padrão bíblico. Também o apóstolo Tiago, ele identifica o problema central do cristão como sendo o nosso grande problema é os desejos cobiçosos, né, que fluem do nosso coração, do nosso interior. Lá na sua carta, no capítulo 1, Tiago 1, 14 e 15, diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Também, eu falei rapidamente para vocês que uma manifestação do ídolo interior do homem, de um ídolo interior, é o materialismo. E aqui eu vou especificar, porque o materialismo ele pode migrar ou pode apontar para muitas direções, mas eu quero me deter ao dinheiro, né? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro que é o mal, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Essa cobiça em que o dinheiro deixa de ser servo e passa a ser o seu senhor. É isso que um ídolo faz. Ele deixa de te servir e passa a ter o senhorio sobre a sua vida. Te governa nos pensamentos, nas ações, no seu tempo, nos seus recursos, nos seus investimentos, nos seus pensamentos, enfim, nos seus projetos. Então o ídolo ele acaba por a ser um Deus, ele passa a ser um Senhor na sua vida. No Velho Testamento, os ídolos, os poste-ídolos, ou os balaíns, ou Baal, era um tipo de senhor. Baal significa marido, senhor, né? Então é exatamente isso que acontecia. É alguém que passa a governar a tua mente, né? Nos teus anseios, nos teus desejos, nos teus conceitos, nos teus sonhos, enfim. Então é isso que acontecia. Então eu quero falar um pouquinho do materialismo, mas direcionado para a questão do dinheiro, que aqui a gente costuma falar que é servir a Mamon. Mamon é o deus do dinheiro dos dias de Jesus, né? Era um deus associado às riquezas, né?
e ele passa a ser um senhor na sua vida. E ali Jesus coloca uma situação, não dá para você servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou serve a Mamon, ou serve as coisas do reino, ou ao dinheiro, não dá para você fazer as duas coisas. E temos aqui uma passagem que ilustra bem como isso acontece. É a passagem do jovem rico. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, dos versículos 16 a 24, que diz assim, ó. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Então, ele tinha um comportamento moral, social, ilibado, exemplar. Mas Jesus conhecia o coração. Aí Jesus diz assim para ele, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É lógico que Jesus não está dizendo que rico não herda o reino dos céus, nem que só os pobres vão herdar. Jesus está dizendo que muitos dos ricos são ricos porque amam o dinheiro. Entendeu? Ele é capaz de fazer tudo na obra, no reino, mas ele não se abre e ele cria uma redoma para proteger o seu ídolo interior. E Jesus tocou nesse ídolo. Ídolo é aquilo que a gente não quer que mexe, aquilo que a gente... É como uma porcelana dentro. Deus pode mexer em tudo na minha vida, mas nisso não mexe. E quando Deus quer nos tocar, quando Deus quer nos transformar, quando Deus quer nos fazer perfeitos, santificados em todas as coisas, inevitavelmente, invariavelmente, Ele vai tocar no teu ídolo. Não tem como. Você tem que adorar um Deus só, você não pode servir a dois senhores. E Jesus foi no âmago da questão. Foi mexer nas riquezas dele. Ele era um observador da lei, né? Mas ele se reservava o direito de ter o seu pequeno Deus, que era o amor às suas riquezas. Então, quando Jesus fala que ele precisava despojar-se daquilo, daquele seu pequeno Deus, ele foi embora muito triste. E isso pode acontecer na nossa vida por causa do dinheiro. A gente aceita tudo de Deus, mas se ele mexer no nosso dinheiro, a gente já não quer servir a Deus. Se ele nos tirar um emprego, a boa vida, se ele não permitir um determinado sonho material, o nosso culto, o nosso amor a Deus, ele deixa de ser sincero, espontâneo, alegre, voluntário, não é? Então, a gente tem que tomar cuidado e a gente sempre investigar o nosso coração, né? O que é que a gente tem certa reserva em relação a entregar a Deus, né? Às vezes é o nosso tempo, nem sempre é recurso financeiro. Às vezes a gente tem um pequeno Deus, um pequeno ídolo na nossa alma, no nosso sentimento, e a gente guarda aquilo a 7 chaves, né? Então a gente tem que, vez por outra, examinar, né? Se a gente não tem um pequeno ídolo no nosso coração. É importante também falar do ídolo como uma coisa equivocada, a adoração a Deus de maneira equivocada, pode ser uma idolatria.
A concepção de um Deus falso, que não corresponde à Escritura na nossa mente, no nosso coração, também é idolatria. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 20 e 21, ele fala assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro, estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha aqui, como ele termina. Então ele fala que o Filho de Deus é vindo, que Jesus já é vindo, nos deu entendimento para que o conheçamos como sendo verdadeiro, e nele que é verdadeiro nós estamos, em Cristo. E este Deus verdadeiro, que é o Cristo, é a vida eterna. E ele termina com uma frase, parece tão fora do contexto. Ele fala assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que ele está querendo dizer é que a gente tem que ter um entendimento correto de quem é Deus. E quando a gente tem esse entendimento correto, a gente está no que é verdade. Quando a gente não tem o entendimento correto, a gente se posiciona numa inverdade, num ídolo. Então, ele deixa a recomendação: guardai-vos dos ídolos, guardai-vos da idolatria. Como? Conhecendo o Deus verdadeiro. Isso é muito importante, ter um entendimento de quem é Deus. Porque a gente vê dentro do nosso meio cristão muita gente que de boa fé, com fervor, com toda devoção, julga estar servindo ao Deus verdadeiro. Mas quando você pergunta para essa pessoa quem é Deus, ela vai te dar uma definição que não se assemelha em nada ao Deus manifesto na pessoa de Jesus e de maneira escriturística na Bíblia. Então você vai encontrar facilmente nos nossos dias gente que imagina que Deus é só amor, por exemplo, e não é justiça. Ele parece um Papai Noel. Ele é um velhinho bonzinho, né? Que fica o ano inteiro, ou de tempos em tempos, anotando tudo de bom e ruim que você faz. E no final ele faz uma conta, se você tiver no positivo, você ganha alguma coisinha. Então você tem um crédito no céu que você pode buscar. Mas ele é um Deus bondoso. Ele não vai lançar ninguém no inferno. Enfim, é um Deus paz e amor. E quando você tem uma definição facetada ou fragmentada do que é Deus, você não conhece a verdade. O nosso Deus ele tem muitos atributos. Ele é amor, ele é justiça, ele é tanta coisa. Na contramão disso, há um outro excesso, né? Um outro extremo. Há quem não vê o amor de Deus em nada, não vê graça, não vê misericórdia em nada. Então Deus é um tirano, um carrasco, um capataz que castiga cada coisa que você faz, te põe na cama, te mata, se vinga quando você peca, enfim. São conceitos, é um Deus criado na mente, no imaginário do homem, fragmentado em uma característica isolada, e a pessoa serve esse Deus e o tem como um Deus verdadeiro. Na verdade, não é Deus que ele está seguindo, é um ídolo. Porque é algo criado na sua imaginação. Não foi algo revelado em Cristo, é algo revelado no seu devaneio, né? É por isso que muita gente questiona: mas esse Deus é assim e ao mesmo tempo é assado na Bíblia? Ele é por completo, ele é quem é. O nome de Deus é eu sou quem sou. Né? Então você tem que entender a Bíblia por completa. E como você quer conhecer Deus, e ele é infinitamente insondável, inexplicável, mas se você quer conhecer minimamente, seguir a verdade, o verdadeiro Deus,
ele se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Em Hebreus, no capítulo 1, fala que Jesus Cristo é a expressa imagem do Deus invisível. Né? Leia os evangelhos, vê o que Jesus pregou, praticou, contra o que se opôs, enfim. E então você começará a perceber qual é o padrão de justiça, de santidade, de relacionamento do verdadeiro Deus, tá bom? Então você você deixa de correr esse risco do coração enganado, pensando estar servindo ao verdadeiro Deus e não está servindo a um ídolo gerado na própria mente. Então idolatria compreende ídolo no coração, o desejo da carne, a concupiscência da carne, o temor a homens, o amor ao dinheiro, ter a mente terrena, né, a mente material, contempla o orgulho, esse clamor do ego humano e outras figuras bíblicas que aqui há muito tempo eu precisaria para falar, elas acabam por descrever essa visão bíblica desses impulsos interiores que, experimentados ao extremo na sua intensidade, são falsos e não preenchem essa necessidade do homem e, na verdade, nada disso é centrado em Deus, né? São coisas centradas no homem, na imagem, no desejo, na natureza humana, né? A questão mais profunda da motivação, daquilo que nos move, daquilo que está no interior, não é exatamente o que nos motiva. A questão essencial, e aqui a questão principal, é quem é o Senhor desses padrões de pensamento, de sentimento, de comportamento. Quem se assenhorou da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos desejos, das nossas decisões, dos nossos comportamentos. É esse Senhor que acaba por controlar a nossa vida, né? E se ele não for Deus, com certeza é um ídolo, alguém que está entre nós e Deus. E sempre um ídolo está controlando. Sempre é o Senhor. Ou o ídolo é o Senhor, ou Deus é o Senhor. A gente sempre é um adorador. Todo homem nasceu para adorar. Ele é servo de alguém. Oxalá nós sejamos servos de Deus, né? Do Deus verdadeiro. Uma pergunta que sempre surge quando a gente fala esse assunto é a seguinte: devoção, veneração e adoração são a mesma coisa? Bom, segundo o dicionário, devoção é igual veneração. Veneração é igual prestar culto. Veneração também é igual adorar. Louvar é igual adorar. Sendo assim, devoção, veneração, louvor, adoração é a mesma coisa que prestar culto. Então são todos sinônimos, ou seja, são a mesma coisa. Porque tem gente que fala, não, eu venero, eu devoto, mas eu não adoro. Olha, é a mesma coisa, gente. É uma compulsão do interior do coração. Isso é uma expressão de uma idolatria interna, né? Isso é importante. Nenhum ídolo, e isso é o que sempre um ídolo quer fazer, pode fazer mediação entre o homem e Deus. 1 Timóteo 2:5 lá está lá, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Né? É Jesus Cristo. Então, o ídolo não pode preencher essa lacuna, né? O Salmo 115, ele é revelador quanto ao problema da idolatria, a causa, a consequência, o que ele causa na vida do homem. Ele diz, na verdade, assim no frigir dos ovos, vou falar rapidamente para não me alongar, que quem é guiado pelos ídolos do coração se torna uma pessoa vazia, insensível à voz de Deus, à vontade de Deus, se torna nulo, entorpecido nos seus sentidos, principalmente espirituais, e experimenta uma vida sem sentido. O Salmo 115, do verso 1 ao 8, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam.
Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Se tornem semelhantes a eles os que o fazem, como os que neles confiam. Aqui então o salmista está dizendo que o resultado da idolatria é que você se torna igual a um ídolo. Nada, nulo. Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não... Você se torna morto, insensível, se torna paralisado, né? Se torna nulo, vazio, e a sua vida se torna sem sentido. Você se assemelha a um ídolo, né? Aquele que se aproxima de um ídolo se parece com um ídolo. Aquele que se aproxima do Senhor é transformado segundo a imagem do Senhor. Então a adoração tem o poder de transformar o adorador naquilo que o adora. A semelhança daquilo que o adora. Então o problema da idolatria é isso. Ela rouba a sua vida, na verdade. É isso que ela faz, né? Um ídolo, gente, e aqui é um conceito para você pensar. Um ídolo, qualquer que seja, ele é sempre inferior a quem o concebe, a quem o cria, né? O fato é que as obras dos homens são sempre inferiores a eles, né? Nunca superiores. Então, assim, entendendo assim, a idolatria é uma loucura. Que você percebe quando você expõe a fonte de quem a fez. A idolatria é produto da cabeça, da imaginação do homem. Logo, ela é menor que o homem. E como que o homem pode servi-la? Percebe? Então, a idolatria ou você carrega ela nas mãos ou você carrega na mente. Percebe? É isso que acontece. Então, a idolatria, sendo um produto do homem, ela é inferior ao homem, ela é menor, mais desprezível. Então, para a gente terminar, depois de ouvir tudo isso, você fala assim, será que eu tenho um coração idólatra? Será que eu não tenho uma escultura na minha casa de qualquer santo, ou de qualquer criatura, ou de qualquer coisa criada, mas eu sou um idólatra? Então, fazer um checklist aqui, você pode fazer um check-up, na verdade, no coração, né? Então você pode fazer algumas perguntas assim. O que eu acho que eu preciso para ser feliz? Para que a minha vida tenha significado? Isso eu encontro em Deus ou essa coisa que eu busco, eu não estou buscando em Deus? Se não estou em Deus, buscando isso, é um ídolo. Eu estou adorando a bênção que recebi mais do que aquele que me abençoou? O carro, a mulher, o filho, o esposo, a casa. Eu adoro mais isso, eu tenho mais prazer nisso do que naquele que me abençoou, do que aquele que me deu. Se eu faço isso, eu tenho um coração idólatra. Mesmo que eu tenha um desejo, um plano, um projeto, um empreendimento, um sonho legítimo, eu estou disposto a burlar alguma regra ou até a pecar para tê-lo? Se eu estou disposto, eu tenho um coração idólatra, mesmo que o que eu desejo seja legítimo, né? O que eu quero, o que eu busco, mesmo não sendo pecado, a intensidade com que eu busco isso é maior do que eu busco a Deus, a presença, a face de Deus? Se sim, eu tenho um coração idólatra. Como derrotar os ídolos do coração? Né? A Bíblia nos dá uma lição de casa. É a gente enterrar os ídolos, deixá-los ao pé da cruz. É isso que a Bíblia ensina. Deus é o conhecedor do meu e do teu coração. Em Hebreus fala que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, ela é penetrante, como uma espada de dois gumes. Ela pode penetrar na divisão da alma, do espírito, das juntas, medulas, e ela vai discernir pensamentos e intenções do coração. Deus é capaz.
Em Jeremias, o profeta Jeremias também fala que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, que ele é desesperadamente corrupto. E ele faz uma pergunta: quem o conhecerá? E o Senhor responde através da boca do profeta: eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, o Deus que conhece os teus pensamentos, os teus motivos, os teus anseios, as tuas memórias, as tuas lembranças, as tuas afeições, os teus sentimentos, as tuas vontades, ele sonda, ele é capaz de transformar o meu e o teu coração, né? Ele é capaz. A Bíblia diz que ele, como homem, foi tentado em tudo. Então ele, como agora um sacerdote, um sumo sacerdote, que em tudo foi tentado e nos conhece nas nossas fraquezas, ele pode, em tempo oportuno, de maneira suficiente e completa, interceder pela nossa vida. O que a gente precisa hoje é se conscientizar que idolatria vai muito além do que um objeto que a gente vê e se prostra. Idolatria é um produto que a todo momento pode surgir um ídolo novo na nossa mente, no nosso pensamento, um desejo que pode nos afastar, nos separar de Deus e tomar o lugar de Deus na nossa vida. A gente pode terminar com uma receita prática. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a receita, é o antídoto para toda idolatria que brota no coração do homem, na mente do homem. Já que a nossa mente é uma fábrica de idolatria, é em Deus que a gente encontra o remédio para nos curar, nos sarar, nos limpar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar com a gente até agora, nos acompanhando nesse tempo precioso, tempo tão abençoador. Deixe seu comentário, a sua curtida, compartilhe, convide mais alguém. Se Deus quiser, na próxima sexta-feira estaremos juntos mais uma vez com algum assunto relevante para a nossa fé, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento em Deus. Você é nosso convidado. Nesse domingo nós teremos ali na Missão Querigma, na Praça 24 de Junho, número 173, aqui no Atibaia Jardim. Nós teremos o nosso culto dominical, culto do Dia das Mães, a partir das 9h30 da manhã, nesse próximo domingo. Você está convidado para estar com a gente lá. A gente está observando todos os protocolos sanitários, de distanciamento social. Vá com a sua máscara, tá? A gente tem lá um termômetro digital, tem álcool gel, cadeiras distantes. Vai ser uma alegria recebê-lo lá. Por hoje eu quero agradecer a tua companhia, o teu carinho, desejar uma ótima noite a todos, que a bênção do Senhor possa estar sobre a tua casa, sobre a tua vida, que nós tenhamos um coração adorador, um coração transformado pela palavra de Deus. Deus te abençoe e tenha uma ótima noite. Um beijo no teu coração.